Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus. Querido, tivemos notícia de que alguns jovens em uma faculdade nos Estados Unidos começaram a orar numa quarta-feira. O poder de Deus se manifestou e eles não pararam de orar ainda. Já estão há mais de 140 horas na presença do Senhor, ininterrupta, e não querem parar e não querem sair de lá. Tivemos notícia, ficamos sabendo que pessoas de todo mundo estão indo para lá para ver o que está acontecendo. Eu vejo uma chama do avivamento acender. Eu vejo uma chama do avivamento. Eu vejo uma chama acender nesse local. Eu vejo uma chama de avivamento acender para o mundo. Quem sabe isso nos chama a nossa atenção. Talvez você vai perguntar o que está acontecendo com eles. O que houve com ele? A manifestação da glória de Deus. Ela traz esse impacto para nossas vidas. A manifestação da glória de Deus, ela traz isso para nossas vidas. Assim como foi no princípio. Em Atos 2 nós vamos ler aqui a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles distribuídos entre línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora no versículo 14 vai dizer assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu nesses termos: Varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, que foi dito por intermédio do profeta Joel, acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E no versículo 21 vai dizer assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está acontecendo naquele lugar. Ninguém fica 140 horas, orando, pedindo a Deus. E isso traz um ensinamento para nossas vidas. Às vezes nós chegamos no culto, ficamos tão mecanizados, parados, travados, com pressa de ir para casa, com pressa de ir para uma pizzaria, com pressa de estar fora daquele local. E aqueles jovens fizeram diferente. O culto começou na quarta-feira de forma comum e eles continuaram ali orando, aquele jovem, e a glória se manifestou e a presença se manifestou, e estão até agora orando lá nos Estados Unidos. Eu vi agora um vídeo do Vagnão, uma pessoa que eu acompanho, e ele estava falando que a vontade dele era pegar um avião e ir para lá. É minha vontade também, porque eu creio num avivamento para esses tempos. E quando a gente fala de avivamento, eu não estou falando de pular, é bom, tá? Eu sou pentecostal. Mas eu estou falando de um avivamento que começa a mudar toda a estrutura de um cristianismo que infelizmente está mecanizado, Que infelizmente, às vezes o tempo vai passando e às vezes nós relaxamos, às vezes nós não fazemos com tanto afinco, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Mas algo acendeu em meu coração quando eu recebi a notícia desses jovens, nós acompanhamos nas redes sociais,
todo mundo está comentando, todo mundo está falando acerca do que está acontecendo lá. E você vai poder conferir aí. Confira aí o que está acontecendo naquele local. É isso, querido, que está acontecendo. Nos emociona ver isso acontecer em nossos dias, no nosso tempo, em nossa época. E o desejo do Espírito Santo é manifestar a glória dele ainda em nosso meio aqui no Brasil também. Por que não? Talvez a partir daí esse avivamento vai ganhar o mundo. Eu não sei o que vai acontecer, não tem como nós prevermos. Mas eu creio no avivamento para os nossos dias. Mas eu creio no mover de Deus, no manifestar de Deus nesses dias, para os nossos dias, para os nossos tempos, onde pessoas serão cheias do Espírito Santo, onde pessoas, os jovens vão voltar a orar, onde os jovens vão voltar a clamar, onde os jovens não vão ter pressa de sair da presença de Deus. Que nós venhamos aprender com esses jovens que estão lá orando ainda agora, a não ter pressa de sair da presença de Deus, porque quando a glória de Deus se manifesta em nossos cultos, quando a glória de Deus, quando a presença de Deus, ela enche o nosso coração, ela transborda a nossa alma, nós não conseguimos resistir, nós não podemos resistir. Aí todo homem chora, ali todo homem chora, todo homem se derrama, porque a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ela traz esse impacto para nossas vidas, para os nossos corações. E a presença de Jesus, ela muda toda a nossa trajetória. A presença do Espírito Santo, ela muda totalmente a nossa história, porque ele começa a nos orientar, porque ele começa a falar conosco, porque ele começa a mudar todo o nosso cotidiano, porque ele começa a abençoar nosso dia, porque ele começa a mudar a nossa história. É o Espírito Santo que Jesus deixou aqui e falou que ia deixar esse Consolador, né? Que ele ia se manifestar em nosso meio. Foi um ensinamento que nós recebemos quando as pessoas estavam ali naquele lugar com Pedro, pensaram que eles estavam embriagados, e Pedro falou, não, eles não estão embriagados, vocês estão entendendo errado. O que está acontecendo aqui é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Que venha acontecer isso na igreja brasileira, que nós venhamos tirar isso como exemplo, não ter pressa de sair da presença do Senhor. E quando eu falo isso para vocês, está cortando o meu coração, que às vezes nós pensamos, precisa ser ética, precisa ter organização, precisa, querido, precisa ter organização, precisa ter ética, mas o que está acontecendo naquele lugar é algo de extraordinário, não tem explicação. Pessoas de todas as partes do mundo estão indo para lá para ver o que está acontecendo. Isso me faz lembrar um avivamento que aconteceu no passado, o avivamento da Rua Azusa. E lá nos Estados Unidos está começando, nessa faculdade, uma fagulha de um avivamento. Eu creio que essa fagulha ela vai acender e ela vai atingir o mundo. E nós vamos tirar isso como exemplo. E nós, Igreja Brasileira, vamos tirar isso como exemplo. Não vamos ter pressa de sair da presença do Senhor, mas vamos ter, sempre vontade de buscar mais e mais e mais e mais e mais a presença do Senhor. Assim como nós vemos Marta e Maria naquela situação ali, que Marta estava fadigada com muitas coisas, preocupada com o trabalho. Ela não estava errada. Mas Maria, ela escolheu ficar aos pés de Jesus. Jesus falou que ela escolheu a boa parte. Que nós venhamos escolher essa boa parte. Que nós venhamos escolher, que o nosso coração venha ficar cheio, transbordando, que esse avivamento venha nos encontrar aqui no Brasil.
que nós possamos voltar a orar sem ter pressa de sair da presença do Senhor. Que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar em nosso meio. Eu não sei o que moveu esse avivamento que está acontecendo lá. Eu não sei qual foi, não tem como nós sabermos qual foi o ponto, né? O que aqueles jovens falaram, porque chamaram a atenção do Espírito Santo e estão lá orando e buscando a Deus. Eu não sei, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele manifeste a sua glória em nosso meio. Amém, querido? Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos nesse momento estar orando ao Senhor, ó Deus, pedindo ao Seu Espírito Santo que venha nos orientar, que venha mudar toda a nossa história, que venha mudar o nosso cotidiano, Pai. Porque, Deus, nossos irmãos estão ali naquele lugar, ó Pai. Que nós venhamos tirar isso como exemplo, ó Deus, de não ter pressa de sair da Tua presença, de não ter pressa de estar com o Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, porque talvez até aqui, ó Deus, nós ficamos muito mecanizados, muito presos, e o Senhor quer nos desprender, ó Pai. Então, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar no meio da igreja, que o Senhor venha fazer como Tu queres, ó Deus. Que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, como o Senhor quer, ó Deus. Faça algo de extraordinário em nosso meio, Deus. Acenda essa chama desse avivamento também aqui no Brasil, em nossas igrejas. Nós clamamos ao Senhor Espírito Santo. Toma cada pessoa que assiste comigo esse vídeo, Deus. Visita cada casa, cada lar, ó Pai, nesse momento. Visita, Pai, de forma especial. Deus, que o Seu Espírito venha estar junto, ó Pai, com cada um ali nesse local, ó Pai. Em sua casa, no seu trabalho, no ônibus. Eu não sei onde ela vai assistir esse vídeo, ó Deus, mas que ela venha ser tocada por Ti, ó Deus. E que ela venha ser cheia do Espírito Santo. E que venha acontecer como aconteceu, ó Deus, em Atos 2. Que venha acontecer, ó Pai. Faz mais uma vez. Como na primeira vez, ó Deus. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, mais uma vez. Que o Senhor venha avivar, afogueie nossos corações, ó Pai. Enche nossos corações do Seu Espírito, ó Deus. Faça como Tu queres no meio da Tua igreja. Assim eu Te entrego, ó Deus, meu coração, a minha vida, a minha casa, a minha família. Entrego também a cada coração que assiste comigo esse vídeo, a cada família, Pai, a cada lar representado. Toma nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Clamar a Deus por um avivamento também nos nossos lares, que os nossos lares muitas vezes precisam ser afogueados pela chama do Espírito. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.